Houve uma época em que cada fliperama, Cada boteco ou cada birosca, tinha pelo menos uma máquina dessa. isso durou até a metade dos anos 90. Depois eu parei de perder nesse jogo pra você. Normalmente quando a máquina estava ligada, você estava perdendo. Desculpa. Mas quando ninguém estava jogando, a tela reprisava a abertura. Esse aqui pode ser o soco na cara mais reprisado da história dos socos na cara. Street Fighter 2 consolidou o gênero. Foi graças a esse segundo jogo que nasceu uma franquia de 10 bilhões de dólares, com impacto cultural difícil de mensurar. O que quase ninguém sabe é que esse jogo tinha tudo pra dar errado. Tudo, mas tudo mesmo. Esse aqui é o Yoshiki Okamoto. Lembra do nome dele porque a gente vai falar bastante desse cara. Ele se tornou responsável pelo desenvolvimento de Street Fighter 2. Mas foi por acidente. E para entender como esse acidente pôde acontecer, a gente vai ter que olhar para o início da carreira desse cara. No começo dos anos 80, Okamoto trabalhava para a Konami. Em 1981, ele tinha recebido ordens para coordenar o desenvolvimento de um jogo de corrida. E fazia sentido lançar um jogo de corrida naquele ano, porque no ano anterior, a Namco tinha lançado Rally X. Esse jogo tem um lugarzinho especial na história dos videogames, porque ele foi o primeiro a ter uma trilha sonora. O sucesso de Rally X pode ter sido parte da motivação da Konami para colocar o Okamoto no desenvolvimento de um jogo que seria parecido com esse aqui. Só que o tempo ia passando e o Okamoto impedia os supervisores de ver o que ele estava desenvolvendo. E quando o prazo terminou, o Okamoto apresentou esse jogo aqui. Não, pera, isso aí não é um jogo de corrida. Não mesmo. E por isso, o Okamoto foi demitido da Konami. E aí em 1984 ele encontrou um novo emprego, dessa vez na Capcom. No final dos anos 80, Okamoto era responsável pelo desenvolvimento de Forgotten Worlds. Esse jogo foi importante para a história da Capcom e também para a carreira de Okamoto, porque para o desenvolvimento desse jogo, Okamoto recrutou a equipe que mais tarde desenvolveria o Street Fighter 2 junto com ele. Mas a verdade é que Okamoto e a equipe dele só caíram no desenvolvimento do Street Fighter 2 por acaso. O primeiro Street Fighter foi desenvolvido dentro da Capcom, mas por um outro time, e justamente no mesmo período em que a equipe que era comandada pelo Okamoto trabalhava nesse Forgotten Worlds. Talvez a Capcom daquela época valorizasse mais o projeto de Forgotten Worlds que o primeiro Street Fighter. Você tem razão de dizer isso, porque Forgotten Worlds teve um orçamento de 5 milhões de dólares, o que era um valor considerável para aquela época. E esse jogo também foi o primeiro a usar essa placa aqui, a chamada CP System, ou seja, para os padrões da época, Forgotten Worlds era uma grande coisa, tinha um orçamento decente e também vinha para estrear uma nova tecnologia. Já o desenvolvimento do primeiro Street Fighter contava com uma parceria com a Atari, que assinou o design dos gabinetes. Na Capcom, o desenvolvimento do primeiro Street Fighter era responsabilidade do Takashi Nishiyama. O Okamoto, que andava ocupado com o Forgotten Worlds, não teve nada, absolutamente nada a ver com a estreia de Street Fighter. O normal era que, depois de comandar o desenvolvimento de Street Fighter 1, o próprio Takashi cuidasse de Street Fighter 2. Deveria ter sido assim, mas o Takashi e toda a equipe responsável pelo primeiro Street Fighter foram contratados pela SNK. Isso foi pouco depois da conclusão do projeto.
E na SNK, eles desenvolveram Fatal Fury, Art of Fighting e mais tarde emplacaram o King of Fighters. E foi só porque a Capcom perdeu a equipe do Takashi que o Okamoto ficou responsável pelo Street Fighter 2. Pois é, mas a história de como o projeto do Street Fighter 2 caiu na mão do Okamoto envolve mais uma insubordinação, muito parecida com aquela que fez ele ser demitido da Konami. Ele foi escalado para o desenvolvimento de Final Fight. A Capcom queria que ele trabalhasse em uma sequência para Final Fight, mas ele se recusou. Numa entrevista ele contou: a Capcom estava com problemas na época. Se Final Fight não desse certo, corríamos o risco de falir. Mas no fim, o jogo vendeu mais que o esperado. Os executivos me pediram para fazer Final Fight 2. Eu não sou o tipo de pessoa que recebe ordens. Eu disse que não faria e parti para Street Fighter 2. O processo de desenvolvimento do Street Fighter 2 foi tumultuado. Uma declaração dada pelo Okamoto em 2014 mostra que ele quase largou Street Fighter 2 pela metade. Eu tive uma discussão com o meu chefe, o debate esquentou e eu joguei meu lápis na testa dele. Tenho certeza de que eu tinha razão, mas como fui eu quem atirou o lápis, precisei reconhecer meu erro. Por isso, pedi para ser transferido para a divisão de vendas. Meu Deus, esse cara! Apesar do incidente, a Capcom escolheu manter Okamoto na equipe de Street Fighter 2. Capcom é uma empregadora sensacional. Imagina se fazer uma coisa dessas e tá tudo bem. Mas com essa escolha a empresa assumiu um risco. Coisas estranhas aconteciam com todos que trabalhavam com Okamoto. Esse na direita é Brian Duke, que era responsável pelo setor de vendas da Capcom para os Estados Unidos. Em uma entrevista, ele contou: Okamoto pregava peças o tempo inteiro. Ele me mandou pacotes com o que seriam ideias para novos jogos. Quando eu abri aquilo na frente de todos no escritório, vi que era um monte de pornografia. Fiquei conhecido por esse episódio. Poderia ter rolado até processo. Sim, ninguém quer ser conhecido como o cara da pornografia. Mas apesar das pegadinhas e das brigas, o desenvolvimento de Street Fighter 2 foi concluído em 1991, dentro do prazo e dentro do orçamento. O que veio depois foi lucro. Muito lucro. E a certeza de que um projeto pode dar certo, ainda que não siga um manual de gerenciamento.